Salve alquimista, seja bem-vindo, eu sou o Caio e hoje eu vou falar sobre a frase de Platão que é: o pior prisioneiro é aquele que ama as suas correntes e combate aquele que tenta de alguma forma libertá-lo. Essa é uma frase muito impactante, porque qual prisioneiro que quer continuar preso? Estranho isso, né? Porque quando falamos em prisão, prisioneiro, nós imaginamos que todos os prisioneiros querem, de alguma forma, estarem livres. Em algum nível, isso não é uma unanimidade, né? Porque, se formos perceber, hoje em dia, nós vivemos uma certa prisão, mas é uma prisão da mente, uma prisão mental, a prisão das ideias. Quando viemos ao mundo, nós somos colocados dentro de várias caixinhas, né? Eu sou Caio, brasileiro, sou homem, tenho não sei quantos anos, torço para tal time, sou introvertido, extrovertido, e tudo isso a gente vai formando esses conceitos de acordo com o que o outro diz pra gente. Porque imagine só, a gente vem pro mundo limpo, como uma folha em branco, certo? Sem nada. Peraí que eu acho que o ventilador tá atrapalhando. Então, nós viemos ao mundo livres, né? Sem rótulos, uma página em branco. Só que com o passar do tempo, a gente começa a ver a reação das pessoas em relação a gente, né? Imagine você um bebezinho ali e tal, e tem uma pessoa: oh, que menino lindo, oh, que ele é tranquilo, ele é uma pessoa de bem, ele é, né? E aí a criança começa a absorver essas ideias sobre ela, porque ela é uma criança, ela não tem condições de definir o que ela é, o que ela não é. Ela ainda não tem esse discernimento. Então, o que ela acha que ela é está baseado no que os outros estão dizendo que ela seja. Eu passei muito por isso porque, de alguma forma, sou filho único e tal, acabei tendo muito aquela coisa de como ele é bonzinho. E o bonzinho, né, eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut que era o bonzinho só se fode, né? Mas eu fazia parte, inclusive, dessa comunidade. Porque é verdade, porque o bonzinho, ele quer sempre estar agradando as outras pessoas, né? E quando a gente quer agradar todo mundo, a gente está desagradando a nós mesmos. Essa é uma forma de prisão, por exemplo. Pô, como é que o bonzinho age? O bonzinho tem que, não pode dizer não, dizer sim a todo mundo, né? Tem que resolver os problemas das outras pessoas. E o que acontece? Quando você se vê em uma situação, quando a sua vontade real ali, na verdade, era dizer algo, e você, por ser bonzinho, você diz uma outra coisa, nesse momento você está sendo um prisioneiro, porque você não está se sentindo livre para expressar a sua real autenticidade, o seu real sentimento que você de verdade está sentindo. Essa é uma forma de prisão. E olha que foi um detalhe bem simples do que eu falei. Temos inúmeros conceitos, falácias, que é muito comum hoje em dia, vários ditados, né? Time que está ganhando não se mexe, entre várias outras coisas, que acaba nos colocando, nos rotulando e limitando a nossa essência, limitando nossa autoexpressão, limitando quem nós somos, limitando a nossa alma de viver o propósito dela. Quando a gente começa a despertar para algo maior, de que nós somos seres divinos de alguma forma, nós temos o divino dentro de nós somos a mistura do animal com o divino, digamos assim, que você vê que você é indefinível, você é infinitas possibilidades, vamos reparar, por exemplo, nos artistas aí, né? Por exemplo, a Madonna, toda hora ela vem totalmente repaginada, de uma perspectiva totalmente diferente, com uma nova forma de ser, uma nova forma de agir. É uma forma de não estar preso a um padrão. Ah, cara, tudo bem, ela é artista, beleza, tudo bem. Mas de que forma você pode aprender, de que forma nós podemos aprender, eu me incluo nisso, né, para não sermos vítimas de um padrão e ser colocados dentro da caixa e vivermos presos na prisão mental. Você fisicamente está solto, tem a liberdade de ir e vir, mas não tem a liberdade de se expressar como gostaria, de colocar suas opiniões, de discordar, enfim, de viver a vida que você deseja para você, que você almeja. E quando o Platão traz nessa frase, né, o pior prisioneiro é aquele que
não quer ser libertado. Porque imagine que nós construímos toda a nossa visão de mundo, tudo que a gente tem de como vida, a gente construiu com base em princípios errados. Então imagine toda uma construção, 20, 30, 40 anos, construindo ideias, conceitos, como as coisas devem ser, baseada em princípios errados. Já imaginou uma casa que você, na fundação, faz um armengue danado, os materiais errados? Será que ela vai ter sustentação para conseguir aguentar o peso dessa casa? É uma metáfora para a nossa vida. Imagina a gente pequeno, né, construindo nossas ideias de mundo, nossos valores, baseado no que os outros dizem para a gente. E a gente já começa a armengar. Como é que a gente vai conseguir construir uma estrutura sólida na nossa vida, se sentir bem, dando espaço, criando as condições perfeitas para a nossa alma se expressar? Como é que a gente vai conseguir isso se a gente nem se conhece? Se a gente não foi nós mesmos que definiram nossos próprios valores, a sociedade está dizendo quais são os nossos valores, né? E essa é a maior prisão que tem, essa é a prisão da nossa mente, a prisão mental. E é muito importante a gente estar atento a isso nos mínimos detalhes. Então o pior prisioneiro é aquele que defende a sua prisão. Porque quando a gente começa a trazer um outro ponto de vista, a falar, veja bem, talvez as coisas não sejam como a gente pensou que elas seriam, como foi apresentada pra gente. E a pessoa naquele momento ali, ela perde o chão. Porque imagina, você está tirando a estrutura dela, a base que ela construiu. Então ela realmente perde o chão e se sente insegura. E essa insegurança faz com que ela acabe por adotar aquele velho padrão, aquele padrão tradicional que ela viveu a vida toda, porque é mais fácil, é mais simples eu continuar vivendo uma vida que eu sempre vivi, digamos assim. Mesmo que isso me limite, mesmo que eu sofra com isso, mas é um sofrimento conhecido, né? É um sofrimento que eu sei onde eu estou. Ela assume essa prisão pelo medo do desconhecido, sem saber que o desconhecido pode ser muito melhor do que o que ela está vivendo hoje. Então quando a gente vem trazendo novas ideias, novos conceitos, ampliando a visão, em que aquela velha visão fica ultrapassada e não cabe mais, aí a pessoa realmente defende com unhas e dentes aquela visão dela, porque ela não quer sair do conforto de olhar o mundo como ela sempre olhou. Porque ela assumir de que muita coisa do que ela construiu a sua base não é verdade, ela está assumindo que a vida dela foi construída em cima de uma mentira, de alguma forma. E isso é chocante, isso dói. No meu despertar foi muito doloroso. Eu realmente sofri bastante, crise existencial, meio depressivo, com pensamentos de suicídio. Passei por isso. 2015 foi um período muito conturbado na minha vida, mas porque eu permiti olhar por ângulos diferentes. Talvez se eu tivesse agarrado ainda nos meus velhos conceitos, nos meus velhos padrões, eu estaria depressivo até hoje, estaria me sentindo mal até hoje. Estaria ansioso até hoje. Eu me permiti, mesmo sem saber o que é que me esperava na frente, eu permiti me abrir para outras ideias de como o mundo realmente funciona. Por que eu estou aqui? A coisa que diferencia muito a gente dos animais é perguntar o porquê das coisas. Não é que os animais não pensam, não, os animais pensam, mas de uma forma limitada. Ele pode estar pensando, eu tô com fome, não vou ali não, que aquele cachorro é bravo, eu vou por aqui, Então tudo isso são processos de pensamento. Mas ele não está lá uma vez sentado e pensando, por que eu estou vivendo essa vida aqui? Então por que meu dono faz isso comigo? Ele não pensa o porquê das coisas, Pensar o porquê das coisas é algo inerente ao ser humano. Para a gente saber o que a natureza espera de nós como seres humanos, a gente tem que entender o que é que só os seres humanos têm a capacidade de fazer. Comer, fazer as necessidades biológicas, fazer sexo, tudo isso faz parte da sobrevivência de um animal também. Então isso não diferencia a gente dos animais. Pelo contrário, é a parte animal que há em nós, a parte da sobrevivência. Mas nós temos um algo mais. Não sabemos nem o porquê nós temos esse algo mais, mas nós temos esse algo mais. E se nós temos esse algo mais, nós precisamos utilizar. Senão nós viramos gado de manobra, nós viramos fantoches e acabamos a agir como animais mesmo, que pensam como manada, sabe o boi? Não sei se você já presenciou, mas quando tem uma boiada muito grande assim, tá todos os bois indo numa direção. Quando o primeiro pega aqui pra vir aqui, rapaz, é impressionante como faz, e aí vai todo mundo nessa direção também, vai todo mundo nessa direção, porque o gado se comporta assim, porque ele se sente seguro em companhia dos outros. O comportamento de manada é quando
Você sente medo de olhar para suas coisas com mais profundidade, para suas questões com mais profundidade, para sua vida com mais profundidade, e acaba por se conformar em ir pelo pensamento de manada, porque é mais seguro, né? As pessoas não vão debatendo com você, debatendo a sua ideia, porque a sua ideia é o senso comum, é o que todo mundo fala, todo mundo faz, né? O comportamento de manada. Só que o comportamento de manada te leva a uma vida medíocre, te leva à infelicidade, te leva à padronização. Nós, seres humanos, somos únicos. Já percebeu que se tiver trigêmeos, cada um vai vir com aspecto diferente, com características diferentes, a criação é a mesma, mas ele já vem com a essência. Cada ser já vem com a essência, né? A gente pode até falar, né, porque a posição dos astros, quem nasce em Sagitário tem mais uma característica mais assim, assado, que tá tudo bem. Agora os trigêmeos, que nascem na mesma hora, no mesmo dia, vindo da mesma mãe e do mesmo pai, e ainda assim tem essências diferentes, características diferentes. Então, quando você abre mão das suas características, suas peculiaridades, para se encaixar em um padrão, isso leva à tristeza, à ansiedade, depressão, porque isso não é sustentável a longo prazo. Você pode até conseguir viver isso por um determinado momento, mas vai ter uma hora que a sua essência vai estar gritando para você ali, querendo se manifestar, vai estar: me tire daqui, me deixa me expressar, deixa eu viver minha vida da forma que eu... E isso é o que está acontecendo. O que estamos vivendo hoje é um momento de mudança de paradigmas, de deixar o velho mundo para trás e encarar a nova realidade que está vindo. Uma nova realidade do ser humano em um outro nível de consciência. Se você for ver ao longo da nossa evolução, o quão foi importante a gente desenvolver esse polegar aqui, né? O quanto isso mudou a nossa forma de nos relacionar com o mundo. Como a gente deu um salto enorme na nossa consciência apenas por ter desenvolvido esse polegar para poder segurar. Essa foi uma mudança gigantesca na nossa vida, como espécie, como raça humana. E nesse momento estamos passando por uma outra etapa da evolução, mesmo do polegar lá atrás, só que agora é um outro salto, não é físico agora. A mudança agora não é física, é consciencial, é da consciência. Todos nós, todos os seres humanos, nós somos telepáticos, temos a nossa intuição, nós somos muito mais do que os nossos 5 sentidos. Nós não podemos mais viver apenas apegado aos 5 sentidos. Nós temos que aprender a dialogar com nossas emoções, a entender nossas emoções e não reprimi-las. A sociedade valoriza, né, aquela pessoa que é durona, que não sente nada. E isso pode desencadear uma forma dessas emoções se manifestarem de uma forma muito mais tóxica, porque não foi olhada os nossos pensamentos, aprender a gerir nossos pensamentos, aprender a lidar com pensamentos destrutivos, aprender a lidar com pensamentos repetitivos, aprender a acalmar e silenciar nossa mente. Tudo isso faz parte do novo ser humano. Fora os nossos dons, que cada um tem um dom diferente, tem um que é da visão, tem gente que consegue prever situações, tem gente que é nos sonhos, tem gente que é escrevendo, tem gente que é pintando, mas cada um tem um dom específico e esse dom que vai estar em voga nessa nova era. Quem estiver em contato com a sua essência, com o seu dom, é quem vai conseguir se adaptar melhor à nova era, porque a nova era não tem espaço para o ego no comando. O ego, ele é um péssimo motorista, mas ele é um excelente copiloto. Se ele for ali, ele é auxiliando, ele é excelente. E a sua alma toma frente, a sua alma é motorista, a sua essência vai na frente e o ego vai acompanhando aqui. O ego é importantíssimo. É comum a gente ver criticando o ego, né? Inclusive eu já critiquei muito o ego, né? Tem um livro, O Ego é o Seu Inimigo e tal. Mas dá pra entender que ele funciona, ele desempenha um papel de inimigo às vezes. E pode também desempenhar de amigo, mas vai depender de como você entende a dinâmica que acontece dentro da sua cabeça. Nem todos os pensamentos que passam pela sua cabeça vêm do seu ego, né? Muitas vezes está vindo da sua conexão com algo maior. E você ter a clareza mental para discernir isso é o que vai fazer a diferença na sua vida. Quando vier essas novas ideias, novos conceitos, né? Não se feche totalmente para isso. Não defenda a sua prisão com unhas e dentes. Se permita olhar para isso com sinceridade, com honestidade com você mesmo. Vem cá, essa ideia de mundo que eu tenho, essa convicção, eu tenho porque eu realmente acredito e estou sendo honesto comigo, estou me autoconfrontando e acredito nisso, ou eu estou adotando essa forma de enxergar o mundo por ser mais conveniente para mim. Porque muitas vezes na hora de você falar, cara, eu faço autorreflexão, beleza, você pode fazer autorreflexão, mas muitas vezes na hora de
arrematar, fazer a síntese da sua autorreflexão, você acaba escolhendo o que é mais conveniente. Eu tô falando você, mas eu digo eu também, né? É uma forma de me comunicar, aí eu acabo falando você, mas tudo isso que eu falo também são autorreflexões para mim, são melhorias para mim. Eu não tô na condição aqui de eu sei tudo, né? Eu tô na condição de passar aqui o que tá me ajudando na minha jornada, o que me ajudou, contei minha história aqui da situação difícil que eu passei, não tenho mais oportunidades para falar sobre isso, mas seja honesto com você mesmo, honesto com seus sentimentos. Caio, como é que eu identifico minha essência? Observe os seus sentimentos, as suas emoções. Quando você está em determinado lugar, o que é que você sente? Quando você está com determinada pessoa, o que é que você sente? Quando você está comendo determinada comida, o que é que você sente? Eu percebi ultimamente que eu estava tomando café e não estava me fazendo muito bem. Eu estava insistindo em tomar café. Toda vez que eu tomava café, eu ficava com a barriga, né, uma azia, algo queimando ali dentro. Eu falei, pô, eu não estou ouvindo o meu corpo. E aí, parei um período de tomar café. Hoje eu até tomei um cafezinho bem pequenininho. Antes eu tomava uma xícara, eu botei muito menos. E já não me fez tomar. Eu já vi que eu tinha que ressignificar, mudar minha forma de tomar café. Porque eu senti meu corpo, eu olhei para ele. O que é que seu corpo está lhe dizendo? Você está escutando o seu corpo? Você está escutando suas emoções, seus sentimentos? Essa é a grande mudança, essa é a grande virada de chave. Então, o pior prisioneiro é aquele que ama suas correntes e combate aquele que de alguma forma tenta libertá-lo. Quando a gente desperta, né, de alguma forma para o mundo, para uma nova realidade, para algo maior, a gente fica na vontade de querer passar isso para todo mundo, de querer, velho, as pessoas precisam saber disso, isso mudou minha vida, preciso mudar a vida das pessoas também e tal, aquela coisa. E eu lembro que muitas vezes, quando eu, mesmo sem a pessoa querer, eu ia lá e colocava minhas ideias, a pessoa me combatia, né, ferrenhamente. Ela estava pegada num modelo, né, um padrão, uma caixinha fechada, rígida, inflexível, e eu estava querendo abrir essa caixa, tirar um pouco, ampliar o ângulo de visão dela. Mas tem uma coisa, se a pessoa não quiser mudar, ninguém vai poder mudar essa pessoa. Essa reflexão dessa frase é apenas para trazer o seguinte: se você se identifica sendo essa pessoa que está defendendo com unhas e dentes sua visão de mundo, porque é assim, nem permite se questionar, o grande lance de virada, de crescimento, é você permitir se questionar. Permitir questionar. E se essa pessoa estiver certa? E se eu estiver errado? Porque não é possível que nós estejamos certos 100% das vezes. Né? Pode ser que em algum momento eu esteja realmente muito errado. Então eu preciso sempre estar questionando. Quando eu estou numa discussão bacana com a pessoa, né? Discussão no bom sentido, de a gente estar debatendo, e ela traz uma ideia que vai contra mim, opa, peraí. No primeiro momento causa uma certa estranheza, né? Peraí, rapaz, como é que você está falando isso? Mas depois eu vejo que esse sentimento de estranheza é meu ego querendo defender a prisão dele, e eu dou a chance, eu permito refletir sobre, né? Eu me abro à nova reflexão e falo, será? O que é que ela está vendo que eu não vi? O que será que ela está trazendo que eu não sei? E é comum hoje muitas pessoas conhecidas minhas falam, pô, velho, você mudou muito, como se fosse uma crítica. Pra mim isso é um elogio, eu tenho mudado muito. Isso quer dizer que eu tô me permitindo crescer, mudar meu ponto de vista, ressignificar o meu ângulo. Não tenha medo de mudar, né? Porque a vida é uma constante mudança, tudo é impermanente, não tem nada que seja permanente na sua vida. Pense em qualquer coisa da sua vida que você gosta aí, a coisa que você mais gosta, vai passar, vai embora em algum momento. Você não vai levar nada daqui. O que você leva é a sua consciência. No momento, a nossa consciência está aqui vivenciando como Caio, nesse plano físico, 3D, mas quando isso acabar, minha consciência vai para outro lugar. Então minha consciência é eterna. Minha consciência é eterna. Então a diferença é, se eu dedico o meu tempo para crescer e evoluir a minha consciência, eu vou carregar isso comigo pela eternidade. Se eu gasto meu tempo defendendo o meu mundinho, né, eu vou permanecer estagnado onde eu estou hoje. Fica a reflexão, caso você se identifique com essa situação, achar que sempre está certo, e combater as outras pessoas que tentam de alguma forma trazer uma ideia nova, fica meu convite, pelo menos uma vez, que você puder, que você sentir à vontade, de se abrir a uma nova ideia, de entender o outro ponto de vista da pessoa e ver, pô, faz sentido, não faz sentido, o que é disso que eu posso levar para minha vida, como eu posso trazer isso em coisas práticas na minha vida. Beleza? Então, esse é o vídeo falando sobre essa frase de Platão que teve bastante sucesso aí, de engajamento no nosso perfil no Instagram. Esse vídeo, até o final, vai para o YouTube, uma parte dele fica no IGTV,
Então, se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, marca seu amigo, porque vamos expandir as ideias, porque as ideias que fazem a gente crescer e evoluir, beleza? Tamo junto, alquimistas, até a próxima.